Olá, este vídeo nós iremos ver a prova do INSS de 2012 que foi feito pela banca EFCC. A disciplina abordada será as questões de informática para o cargo de técnico do Seguro Social nível médio. A primeira delas é a seguinte: Paulo trabalha na área administrativa da empresa XPT. Realiza boa parte do seu trabalho por meio do seu e-mail corporativo. Com o crescimento da empresa, a demanda de trabalho de Paulo aumentou, mas sua caixa de e-mail continuou com a mesma capacidade, 100 megabytes. Frequentemente, a caixa de e-mail de Paulo enche e ele tem que parar suas atividades profissionais para excluir os e-mails maiores e menos importantes, liberando, assim, espaço para novas mensagens. Certo dia, em um procedimento para liberar espaço na sua caixa de e-mail corporativo, Paulo apagou, por engano, diversos e-mails importantes, necessários para fechar a folha de pagamento de funcionários do mês. Como não tinha uma cópia desses e-mails, teve que solicitar aos emissores que enviassem os e-mails novamente. Para tentar resolver o problema de espaço em sua caixa de e-mail, Paulo abriu uma ordem de serviço para a área de TI, pedindo o aumento de sua caixa de e-mail para 200 megabytes. A TI negou o pedido, argumentando limitações de espaço em seus servidores. Como solução alternativa para a cópia de segurança de seus e-mails corporativos, reduzindo dessa forma os riscos relacionados às exclusões que deverá fazer periodicamente devido a essa limitação de espaço, e considerando que as políticas da empresa não impedem nenhuma restrição para o acesso e guarda dos e-mails em outros computadores ou ambientes, Paulo pensou em realizar as seguintes ações. Primeiro, criar um e-mail pessoal em um servidor de e-mail da internet, com capacidade de armazenamento suficiente para manter uma cópia de seus e-mails corporativos por um tempo maior que os limitados pelo tamanho de sua caixa de e-mail corporativo, e estabelecer regras de sua caixa de e-mail corporativo para enviar uma cópia automática de todos os e-mails recebidos para este novo endereço. Segunda alternativa: instalar o Microsoft Office Outlook no computador que utiliza na empresa, caso não esteja instalado, criar seu perfil, caso não exista, fazer as configurações necessárias no Outlook para baixar os e-mails de sua caixa de e-mail corporativa para o computador e, por fim, baixar os e-mails. Terceira alternativa: criar pastas na sua caixa de entrada do e-mail corporativo e separar os e-mails recebidos entre essas pastas. Quarta alternativa: criar regras na sua caixa de e-mail corporativo para excluir automaticamente todas as mensagens que chegarem trazendo arquivos anexados. As possíveis ações que podem resolver o problema de Paulo, evitando que ele perca e-mails importantes, estão presentes em. Então, nessa questão são dadas quatro alternativas e ela pergunta qual dessas alternativas ou quais dessas alternativas irá resolver o problema de Paulo. Analisando novamente a primeira alternativa: criar um e-mail pessoal em um servidor de e-mail da internet com capacidade de armazenamento suficiente para manter uma cópia de seus e-mails corporativos por um tempo maior que o limitados pelo tamanho da sua caixa de e-mail corporativo, e estabelecer regras na sua caixa de e-mails corporativo para enviar uma cópia automática de todos os e-mails recebidos para este novo endereço. Aqui ele está dizendo o seguinte, que ele vai criar um e-mail no
servidor de e-mail externo, por exemplo, o e-mail do Google, o Gmail, para enviar os e-mails corporativos que ele recebe da empresa para esse e-mail a fim de guardar uma cópia. Será que ele pode fazer isso? Bem, aqui no último parágrafo acima diz que as políticas da empresa não impõem nenhuma restrição para acesso e guarda de e-mails em ambientes de computadores, em outros computadores ou ambientes. Nesse caso do e-mail externo, é considerado em um outro ambiente. Então você tem a empresa XPT e dentro dela há um servidor de e-mail corporativo da própria empresa. Só que aqui nesse caso, ele está fazendo um e-mail da internet. Esse e-mail da internet ele fica fora dos domínios da empresa XPT. Só que como aqui na frase ele não impõe nenhuma restrição para acesso em outros ambientes, esse outro ambiente é considerado também a internet. Então, dessa forma, essa alternativa aqui vai resolver o problema de Paulo, pois ele vai pegar os e-mails que ele recebe no seu e-mail corporativo e encaminhar para esse e-mail da internet, resolvendo a questão de espaço. Então, essa alternativa aqui está correta. Alternativa 2. Instalar o Microsoft Outlook no computador que utiliza na empresa, criar o seu perfil, fazer as configurações necessárias no Outlook para baixar os e-mails de sua caixa de e-mail corporativo para o computador e, por fim, baixar os e-mails. Da mesma forma, nessa última frase aqui, onde ele fala que as políticas da empresa não impõem nenhuma restrição para o acesso e guarda dos e-mails, tanto em outros ambientes como em outros computadores, o que ele vai fazer nessa segunda alternativa aqui vai ser, ele tem o computador dele, ele vai instalar o Outlook. Então, quando ele configurar esse programa, o Outlook vai pegar os e-mails que está lá na caixa de e-mail corporativo dele e vai baixar para o computador pessoal do Paulo. Então, ao invés desses e-mails ficarem no servidor, eles vão poder ficar no computador pessoal, que tem muito mais capacidade de armazenamento do que o e-mail corporativo. Por exemplo, enquanto o e-mail corporativo de Paulo tem cerca de 100 megabytes para armazenar, o computador do Paulo pode chegar até a 100 ou 1000 vezes mais do que isso daqui. Pode chegar, assim, ao invés de 100 megabytes, chegar a 100 gigabytes, que é cerca de 1000 vezes maior. Então, o computador de Paulo tem muito mais capacidade de armazenamento do que o e-mail corporativo. Dessa forma, essa segunda alternativa aqui está correta. A terceira alternativa é a seguinte: criar pasta na sua caixa de entrada do e-mail corporativo e separar os e-mails recebidos entre essas pastas. Com essa alternativa aqui, os e-mails do Paulo vão ficar muito mais organizados, porque ele vai separar, por exemplo, e-mails do setor de RH, e-mails do setor de contabilidade, e-mails do setor de venda. Entretanto, esses e-mails vão continuar na caixa de e-mail corporativo, ou seja, vão continuar dependendo desses 100 megabytes aqui de espaço. Então, mesmo que esses e-mails estejam mais organizados, essa alternativa aqui não vai solucionar o problema do Paulo, pois ele vai continuar tendo problema com a quantidade de espaço que ele tem no seu e-mail, na sua caixa de e-mail corporativo. Dessa forma, essa alternativa aqui está errada, ela não resolve o problema do Paulo. A quarta alternativa é a seguinte:
criar regras na sua caixa de e-mail corporativo para excluir automaticamente todas as mensagens que chegarem trazendo arquivos anexados. Essa alternativa ela resolve a questão do espaço, a questão dos 100 megabytes. Porque geralmente o que ocupa mais espaço nas caixas de e-mail são os anexos dos arquivos, os anexos dos e-mails. Muitas vezes algum setor envia um documento do Word ou uma planilha do Excel para você fazer alguma análise, e essa planilha é grande. E sendo esse arquivo grande, ele vai ocupar muito espaço. Geralmente um e-mail sem anexo, ele ocupa pouco espaço porque é só arquivo de texto. Agora com anexo ele ocupa bem mais. Então, excluir automaticamente resolve o problema do espaço, porém não é uma alternativa útil. Porque imaginem só que com essa configuração o e-mail vai chegar na caixa de entrada do Paulo e automaticamente vai ser apagado. O Paulo não vai nem ler esse e-mail. Então imagine que o setor de RH envia para o Paulo um e-mail com uma planilha em anexo com todos os salários dos funcionários do mês para ele poder dar entrada no sistema. Se o setor de RH envia esse e-mail para o Paulo e o e-mail dele exclui essa mensagem automaticamente, Paulo não vai nem saber o que ele tem que fazer. Ou seja, vai dar muito mais problema para o Paulo do que a quantidade de espaço que ele tem disponível. Dessa forma, essa alternativa 4 também está errada, pois não resolve completamente o problema do Paulo. Dessa forma, nós temos a alternativa 1 e 2 como correta. Indo aqui para as alternativas que a gente tem na questão, vemos que a alternativa correta é a letra C. Agora nós vamos para a segunda questão da prova. Agora, na segunda questão de informática do INSS de 2012 da FCC, temos o seguinte: Pedro trabalha em uma pequena imobiliária cujo escritório possui 5 computadores ligados em uma rede com topologia estrela. Os computadores nessa rede são ligados por cabos de par traçado a um switch concentrador que filtra e encaminha pacotes entre os computadores da rede, como mostra a figura abaixo. Então aqui nós temos os computadores que estão ligados ao switch por cabos de par traçado. Certo dia, Pedro percebeu que não conseguia mais se comunicar com nenhum outro computador da rede. Vários são os motivos que podem ter causado esse problema, exceto... Então, nessa questão, nós temos que ver qual seria o motivo que não estaria deixando Pedro se comunicar com os outros computadores da rede. Então, vamos analisar cada alternativa. Alternativa A. O cabo de rede de um dos demais computadores da rede pode ter se rompido. Então, vamos dizer que esse computador aqui é o computador de Pedro. E se esse cabo de rede aqui tivesse rompido, essa questão A está afirmando que o Pedro não conseguiria se comunicar aos demais computadores da rede por causa desse cabo de rede aqui. Essa afirmativa ela está incorreta, porque mesmo que esse cabo aqui tenha se rompido, Pedro ainda consegue se comunicar com os demais computadores da rede. Dessa forma, esse não é um dos motivos pelo qual Pedro não consegue se comunicar. Só que como a gente está procurando o exceto, ou seja, o motivo, não o motivo, mas o que está errado em relação à comunicação, o que não é motivo para ele não se comunicar, então nós temos que a alternativa A
É a resposta da nossa questão. Porque ela não é um motivo para Pedro não se comunicar com os outros, para Pedro não se comunicar com os outros computadores, já que ele pode não conseguir se comunicar com esse computador aqui, mas com os demais ele consegue. Nós já temos a resposta da questão, mas vamos analisar as outras alternativas para ver o que cada uma diz. Alternativa B. A placa de rede do computador de Pedro pode estar danificada. Então, se a placa de rede aqui do computador de Pedro estiver quebrada, estiver danificada, ele não consegue ter acesso ao switch e dessa forma também não consegue ter acesso aos demais computadores. Essa alternativa aqui está correta, só que para a questão ela é uma causa do problema, então essa alternativa aqui está errada. Embora o motivo esteja correto, mas não é o que a questão está pedindo. Letra C. A porta do switch, onde o cabo de rede do computador de Pedro está conectado, pode estar danificado. Então, aqui nós temos o switch. E uma dessas portas aqui pode não estar funcionando corretamente, que é justamente a porta onde o Pedro está conectado. E isso faria com que ele não conseguisse se comunicar com os demais computadores. Esse motivo da falta de conexão está correto, só que para a questão ela está errada, porque não é uma exceção. Essa questão às vezes pode confundir um pouco, porque o que você procura não é o motivo pelo qual Pedro não está conseguindo se comunicar, e sim o exceto. Prestar atenção nisso. E sim o que, porque ele não, qual seria o motivo que não explica a falta de comunicação. Então é bom prestar bastante atenção nisso para não confundir. Continuando, letra D. O cabo de rede que liga o computador de Pedro ao switch pode ter se rompido. Se esse cabo aqui se romper, também é um motivo pelo qual o Pedro não vai conseguir se comunicar aos demais computadores, porque ele fica isolado da rede. Então, esse é o motivo correto. Só que como a questão está procurando o motivo incorreto, então essa letra está também errada. Letra E. Modificações nas configurações do computador de Pedro podem ter tornado as configurações de rede incorretas. Então, se aqui no computador de Pedro ele não tiver colocado, por exemplo, configurado o IP correto da rede, ou o tipo de rede corretamente, ou algum outro tipo de configuração que faça com que ele seja diferente dos demais computadores, ele também não vai conseguir se comunicar. Ou seja, não é só uma parte física, ou um defeito no cabo, ou um defeito no switch, ou um defeito na placa de rede, mas também uma parte lógica, como uma falta de configuração correta. Dessa forma, a letra E explicaria corretamente o motivo de Pedro não conseguir se comunicar, só que não é uma exceção. Então, para a questão em si, ela também está errada, pois uma causa que não justifica a falta de comunicação de Pedro, que é o que a gente procura, é a letra A, que é a resposta da questão. Agora vamos para a terceira e última questão da prova. O gráfico a seguir foi extraído da pesquisa TIC Empresas 2009, pesquisa sobre o uso das tecnologias da informação e da comunicação no Brasil, realizado pelo CETIC, Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação. Então, abaixo nós temos o gráfico. E a seguir, considerando redes de computadores e com base no gráfico, analise. Temos quatro alternativas, na verdade, quatro afirmações. E em seguida temos, está correto que se afirma em. Então, vamos analisar cada afirmação para ver se elas estão corretas.
Afirmação 1. O acesso sem fio à internet e intranet está crescendo à medida que surgem mais instrumentos de informação capazes de operar em rede. Telefones inteligentes, pagers, PDAs e outros dispositivos portáteis de comunicação tornam-se clientes nas redes sem fio. Ok, então vamos analisar primeiro o seguinte. O acesso à rede sem fio à intranet e a intranet está crescendo. Será que isso daqui é correto? Então vamos para o gráfico. Acesso à rede sem fio. Rede sem fio nós temos aqui. Então vamos perceber o seguinte, em 2007, o acesso à rede sem fio estava em 26%. Em 2008, o acesso à rede sem fio estava em 35%. E em 2009, o acesso à rede sem fio estava em 41%. Então a gente percebe que a cada ano está aumentando o percentual de acesso à rede sem fio. Em 2007 eram 26%, em 2008 35%, em 2009 41%. Dessa forma, essa afirmativa aqui de que está crescendo está correta. Só essa parte aqui. Agora tem essa segunda parte, que temos que analisar, que se está crescendo à medida que surgem mais instrumentos de informação capazes de operar em rede sem fio, no caso. Por exemplo, então, nós temos telefones inteligentes, que são os smartphones, temos o Pages, o PDA e outros dispositivos portáteis de comunicação. Nessa segunda parte, temos que analisar o seguinte. Temos a afirmação de que ela está crescendo e que essa afirmação ela é ocasionada pelo crescimento no uso de pages, PDA, telefones inteligentes. Será que isso está correto? Vamos imaginar o seguinte: se nós temos um smartphone, um telefone inteligente, será que é fácil a gente conseguir conectar esse telefone à internet através de uma rede com fio? Será que a gente consegue conectar um cabo de rede nesse telefone? Eu posso dizer que até dá para conectar um cabo de rede, esse telefone, a fazer uma conexão à internet cabeada, só que não é uma coisa tão simples. Geralmente, o mais comum é que esses telefones, tanto esses telefones como os pages, os PDAs, os tablets também, se comuniquem com a internet através de uma rede sem fio. Por quê? Porque eles não vêm como um notebook, como um computador normal, eles não vêm com um dispositivo de cabo de rede, com uma entrada de cabo de rede, para você conectar o cabo e sair usando. Não, eles foram fabricados para se comunicar à internet prioritariamente através da rede sem fio. Dessa forma, o motivo pelo qual a rede sem fio está crescendo é coerente. Então, podemos dizer que a afirmativa 1 está correta. Vamos analisar agora a segunda afirmativa. O uso de rede sem fio tem crescido rapidamente à medida que novas tecnologias de alta velocidade são implementadas, como a Wi-Fi, que pode ser mais barata que o padrão Ethernet e diversas outras tecnologias com fio. Então, aqui o principal é o seguinte: está crescendo rapidamente através de novas tecnologias, como a Wi-Fi, e que elas são mais baratas. Esses são os dois pontos que a gente tem que analisar nessa afirmação. Ok, novas tecnologias Wi-Fi. Podemos perceber hoje em dia, na nossa própria casa, que quando contratamos a internet, geralmente a própria empresa que oferece esse serviço
já deixa um access point, ou seja, um aparelhinho para você se comunicar através da tecnologia Wi-Fi. Quer dizer, é uma nova tecnologia e que já está bem difundida. Ou seja, isso daí realmente está contribuindo para que o acesso à rede sem fio comece a crescer. Uma outra coisa também que a gente tem que analisar é o seguinte. Vamos pensar que nós temos uma rede com 10 computadores, que queremos conectar essa rede à internet. O que seria mais barato? Eu pegar uma rede sem fio, eu comprar um dispositivo sem fio, como um access point, e conectar esses 10 computadores aqui. Vamos dizer que fossem 10 notebooks. Esses 10 notebooks à internet através da rede sem fio, ou seja, eu só chego lá com o meu access point, configuro e ele já consegue se conectar aos 10 notebooks através ou 10 computadores através da rede sem fio, ou seria mais barato eu conectar esses 10 computadores através de uma rede com fio. Aí você pode pensar, mas qual seria o custo a mais de uma rede com fio? Bem, além dos cabos em si, que é um custo a mais que você tem que implementar numa rede com fio, a gente tem que pensar também na questão da infraestrutura em relação por onde esses cabos vão passar. Por exemplo, você vai ter que colocar canaletas no. Você não vai pegar um cabo e conectar diretamente o computador ao switch e deixar esse cabo à mostra, porque não fica uma coisa esteticamente bonita. Você tem que passar esse cabo por canaletas padronizadas. Você tem que passar esse cabo muitas vezes por dentro da parede. Então, significa que você vai ter que fazer uma obra para poder quebrar a parede, colocar uma canaleta lá por dentro e passar os cabos. E isso, com certeza, é mais caro do que você simplesmente pegar esses 10 computadores e colocar diretamente numa rede sem fio através de uma configuração no próprio computador. Por isso é que, em geral, as tecnologias de acesso à rede sem fio são mais baratas. Por quê? Porque não precisam lidar com a questão dos fios, com a questão dos cabos, ou seja, tanto o cabo, o custo do cabo em si, quanto em relação à obra que você tem que fazer para que esses cabos possam ficar esteticamente bons no lugar onde você vai instalar a sua rede de computadores. Dessa forma, a segunda afirmação também está correta. Vamos para a terceira afirmação. Com as intranets, a comunicação interna nas empresas ganha mais agilidade, dinamismo, integra e aproxima seus colaboradores, independente da localização de cada um. Agiliza a disseminação de informações, visando a integração inter e intradepartamental. A primeira coisa que a gente pode analisar nessa afirmação é o seguinte: ela deve estar errada, porque ele está dizendo independente da localização. Isso está errado, porque se eu estou numa empresa A aqui, e se eu estiver numa empresa B, se eu estou na empresa B, eu não vou conseguir acessar a intranet da empresa A. Por quê? Porque eu estou em localização diferente. Vamos dizer que isso daqui esteja nos Estados Unidos e esse daqui esteja no Brasil. Então, teoricamente, são intranets diferentes. Só que, na verdade, essas empresas, mesmo em localizações diferentes, uma estando nos Estados Unidos e a outra estando no Brasil, elas possuem a mesma intranet. E como é que isso acontece, já que elas estão quer dizer que em localizações diferentes elas possuem a mesma rede, mas o cabo não consegue chegar dos Estados Unidos ao Brasil. Na verdade, não é o cabo em si o que vai definir se eles estão na mesma intranet, mas sim a configuração que eles fazem
A configuração que é feita entre essas duas redes. Então, por exemplo, você pode ter uma intranet aqui na filial A e você pode ter a mesma intranet aqui na filial B usando uma tecnologia que se chama VPN. A VPN faz com que essas duas empresas aqui se comuniquem pela internet, só que de forma segura, sem comprometer os dados da empresa, sem deixar com que o funcionário pense que ele está numa intranet diferente, porque ele vai ter acesso aos mesmos aplicativos, às mesmas informações. Dessa forma, como o usuário, como o funcionário da filial A vai ter acesso aos mesmos serviços do usuário da empresa B, isso acaba agilizando a disseminação da informação e também integra inter e intradepartamentalmente a empresa, ou seja, faz uma integração entre os departamentos e também uma integração no próprio departamento, para que a informação seja feita, que os funcionários tenham acesso à mesma informação e consigam ter uma produtividade maior no seu serviço. Dessa forma, essa terceira afirmação também está correta. Agora vamos analisar a quarta afirmação. A tendência é que cada vez mais as redes sem fio sejam substituídas pelas redes com fio, pois as tecnologias sem fio estão sujeitas a inúmeros tipos de interferência e interceptação que comprometem seu desempenho e segurança. Então, aqui ele faz uma comparação da rede sem fio com as redes com fio, justificando que a tendência é que se use cada vez mais as redes com fio ao invés das redes sem fio, por causa de questões de interceptação, interferência e segurança. Se você fosse analisar só o que está escrito aqui, poderíamos dizer que é uma justificativa plausível, que ela poderia estar correta. Aqui nós temos a afirmação e aqui nós temos a justificativa. Entretanto, temos que considerar também o que está no gráfico. Então percebam que em 2007 nós tínhamos 26% de redes sem fio. Em 2008 nós temos 35%, ou seja, houve um aumento. Em 2009 nós temos 41%, houve um aumento. Agora vamos verificar as redes com fio. Em 2007 nós tínhamos 77%. Em 2008 tínhamos 83% das redes com fio. Houve um aumento. Só que em 2009 nós tínhamos só 79% das redes com fio. Então, isso em relação a 2008 foi uma diminuição. Dessa forma, se nós tivemos um crescimento aqui de 2008 para 2009, essa tendência não seguiu a tendência de crescimento. Na verdade, diminuiu o número de redes com fio. Dessa forma, o que se afirma aqui que as redes com fio vão substituir as redes sem fio, não é verdade, porque a gente vê aqui cada vez mais as redes sem fio crescendo, e aqui a gente percebe de 2008 para 2009 uma diminuição no número de redes com fio. Dessa forma, essa quarta afirmação está errada. Então vamos ver. Nós temos que a afirmação 1 está correta, a afirmação 2 está correta, a afirmação 3 está correta e a afirmação 4 está incorreta. Então a alternativa que tem as três primeiras afirmações como corretas é a alternativa D. Então,
Essa daqui é a resposta da questão. Bem, dessa forma encerramos o comentário das questões da prova de informática do INSS de 2012.